você não vai participar, porque você não vai poder ser proponente, você não vai poder fazer parte da equipe, você precisa olhar isso direitinho. Critérios de avaliação. É impressionante que quando a pessoa escolhe, o que não lê do edital, o que não dá atenção, é justamente o que ela escolhe, é os critérios de avaliação. No máximo, ela passa o olho. E é os critérios de avaliação que te colocam dentro. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse negócio de eu ter que ficar vindo aqui passando. Aqui, aí nessa folha tem aí os caminhos, quem ainda não acessou o edital, quem ainda não acessou o sistema que você vai se inscrever ali é o segundo, e a última ali é arquivos, que é uma pasta que tem tudo separadinho. A pasta da linha 1 tem todos os anexos, tem cartilha de tira dúvida, e na parte 2 são coisas para facilitar esses links aí para vocês. E aí, beleza, sentou, chegou a hora de escrever o projeto, você sentou lá no computador, abriu o sistema, aí você vai começar a colocar. Então, se você for escrever como pessoa física, tem aqueles documentos ali, prestem atenção que tem os links, de repente é a hora de subir aquele vídeo que você ainda não subiu, colocar a coisa ali, dar uma preparada ali, que isso é importante. Você tem coisa ali, se você... pessoa jurídica, aquela outra quantidade ali. Ali eu não vou ler, não, só estou mostrando como que é importante a preparação prévia. Vocês têm uma série de tarefinhas, de coisas para separar, para fazer aquilo virar arquivo, para poder subir, tá? Vai ter que baixar lá o Khan Scanner. Aí você começou, agora, a falar da sua proposta. Bastante atenção agora, gente. E aí a primeira pergunta é o nome do projeto. O que eu tenho a dizer sobre isso? Não é só um dado. Não é só um nome. Não olhem para essa pergunta como se fosse um nome. Vocês estão começando a falar sobre o projeto. Vocês estão começando a falar sobre a proposta de vocês. Vejam bem, não vai ter entrevista. A pessoa não vai lá no samba de vocês ver como vocês são maravilhosas, como tem aquela energia. Não vai rolar essa interação. O que a pessoa tem são as coisas que vocês vão escrever. Então pensem que vai começar ali um diálogo. Então não é um nome, é mais que um nome. Vou dar um exemplo. Um projeto que passou esses dias lá na minha vista lá. Não é do Foca não, tá? O nome do projeto é Domingo no Parque. O que era o projeto de Domingo no Parque? Era atividades em algumas praças e parques da cidade, onde o domingo inteiro ia ter programação, ia ter oficinas, ia ter uma feira gastronômica, ia ter shows de bandas locais, ia finalizar o dia ali no anoitecendo com projeção de filme. Para as famílias e a população em torno se integrar, se reintegrar um projeto pós-pandemia, se reintegrar com o espaço de maneira saudável, através da arte, da cultura, essa coisa toda. Vejam bem o nome, Domingo no Parque. Domingo no Parque é nome de música, não é? Domingo no Parque. Domingo, Gilberto Gil, né? Domingo, você tá falando assim, domingo, né? É o dia que tá todo mundo em casa, você pensa em família, você pensa em espaço, você pensa em ar. Então já tá dando informações. É subjetivo? É subjetivo. Subjetividade fala. A gente tá lidando com pessoas, não é máquina. Então você já tá dialogando. Um outro projeto que passou, por exemplo, Ciranda Brasileira, que é projeto de cultura popular. Eu estou dando esses exemplos para vocês alinharem com o de vocês e dar exemplo do que eu estou falando, tá? É um projeto de cultura popular para desenvolver crianças e adolescentes a partir da cultura popular. Ciranda Brasileira, já tem um tom, entendeu? Você já está dando ali informação. Então é mais que um nome. Não cabe aqui eu dizer se é o legal, melhor um nome grande ou um nome pequeno. Não é isso, não é disso que se trata. Eu só quero dizer para vocês aproveitarem
cada pergunta e ampliar um olhar, você está dialogando com uma pessoa. Então, o nome de projeto é uma oportunidade muito importante. Então, não deixem de, na hora de escolher o nome da proposta, pensar nisso. É esse o toque que eu quero dar. E aí, beleza, você colocou o nome do seu projeto, e aí você já leu o objeto, então você já entendeu que aquela parte da atividade, né, que você vai fazer, por exemplo, um projeto grande, né, talvez coletivo com mais pessoas, e vai colocar ali na linha tal, vai pegar R$200, que você também vai escrever para pesquisa, e aqui você vai identificar aonde você está depois dessa reflexão, ou dessa conversa com o grupo, ou dessa decisão que você vai ter que tomar das possibilidades. Você vai ver se você vai participar do fomento com um projeto, com 2, né? Quantas possibilidades que você tiver a partir aí da sua pessoa jurídica e da localidade e também da quantidade de propostas e ideias que você tiver. E aqui você só vai sinalizar e aí... vou falar um pouquinho do tipo, né, dessa linha 1 aqui. Você, por exemplo, se você for fazer um projeto de teatro, você pode propor realização ou circulação de espetáculo, apresentações, mostras, festivais, manutenção de grupos. Na linha 1, pressupõe manutenção de grupos também, companhias, formação e difusão do conhecimento. Então, você tem algumas possibilidades. Só para dar uma ideia, pode ser mais que isso. Vou pular para o de vocês, né? Por exemplo, da maioria aqui, que é da categoria da música, não que vocês estejam... De repente é um projeto de música, mas vai estar linkado com a literatura ou com algum outro tema da cultura popular, né? Porque o samba, ao mesmo tempo que é música, é cultura popular. E aí, de repente, você joga nessas duas categorias, entendeu? Então, você precisa entender, fazer essa conta. Então, você pode preparar, realização, circulação de espetáculos, apresentações que podem ser traduzidas nos shows, né? Mostras, festivais, gravações. Que eu estou dizendo assim, eu tenho feito muita oficina, então vem muito produtor cultural, porque geralmente é quem está ali na frente, organizado, mas eu quero dizer assim para os artistas que às vezes é aquele momento de você fortalecer a sua arte, fortalecer a sua linguagem. Às vezes não é a oficina, o espetáculo, o show, e pode ser também, mas às vezes é um momento de você gravar o seu CD ou fazer se é um espetáculo, de repente é um momento de estudar algum personagem, enfim, talvez seja a hora também. Você pode aproveitar o fomento também para se fortalecer artisticamente, se qualificar. Então, existe essa possibilidade também. E essas aqui são só algumas propostas. Pode ser para além disso. Posso perguntar uma coisa? Nessa apresentação... Você pode ter que ser... objetivo ou são as perguntas do final? Não, assim, você falou que não pode ser professora desse município, não pode ser funcionário. E se for de outro município, pode? Sim, né? Pode, né? Servidor... Eu sou servidora pública, posso? Só não pode ser servidor público da prefeitura da cidade. Da Prefeitura do Rio de Janeiro. Da prefeitura de Caxias, posso? Sim. Mas até esse tipo de pergunta eu queria que deixasse assim, eu vou responder tudo. Não, desculpa não. Tá tudo bem. Só para sinalizar. Tá certa, mas você pode. Porque é Caxias, não é? Porque é um recurso para a cidade, entendeu? Sim. Tá? Inclusive, se você fosse servidora do Estado, você também pode participar, porque você não é do município. Estou falando municipalidades, tá? Só para dar uma ideia. Então, por exemplo, quando a gente vai ali para o LGBT e mais, são projetos artísticos que trabalham essa temática ou que sejam direcionados para esse segmento, né? Para esse público-alvo. Pesquisa e inovação ali, por exemplo, a investigação, reflexão, mapeamento. Às vezes é um mapeamento. Quantas mulheres, né? Quantas mulheres... uma pergunta que me fizeram esse dia.
Quantas mulheres da cidade do Rio de Janeiro, artistas, nos últimos 10 anos receberam algum tipo de fomento cultural para as suas artes? De repente é um dado aí que a gente está precisando, que a gente não tem, né? Quantas mulheres que vivem do samba há mais de uma década na cidade do Rio de Janeiro? Quem são elas? Qual é a sua faixa etária? Onde elas estão? De repente é um mapeamento aí, alguma coisa aí que a gente está precisando. Conhecimento sobre temas, personagens, movimentos, espaço, tecnologias relativos à arte e à cultura, tá? Só para ter uma ideia. Depois, isso tudo tá lá no edital, vocês podem mergulhar. Só estou dando uma incentivada aqui na leitura desse regulamento. E aí, beleza. Ó, eu vim aqui para falar das próximas 3 perguntas. Se eu conseguir fazer com que vocês entendam as próximas 4 perguntas, essas 3 mais a próxima, a gente já vai começar bem, porque é aqui que dá confusão. É aqui que o bicho pega. É aqui que às vezes existe uma falta de compreensão do que colocar, do que escrever. É isso, né? A gente tá... É muita coisa, você faz muita coisa, né? Você tem muita coisa para dizer, e aí você vai escolher justamente o momento do edital para dizer. E não que você não possa dizer isso no edital, mas você tem que saber em que momento. Porque vocês já vão ter lido os 9 critérios, vai imprimir aquela folha, vai colar na parede do quarto ou na mesa onde vocês vão escrever, e vocês vão ver que objetividade da proposta é um critério e pontua. Então, vocês não vão perder essa oportunidade. A apresentação. Onde é o seu projeto? Quais atividades e ações você vai realizar? Onde ele acontecerá? Na verdade, no início, já vi que ele me deu o sem corrigir. Ali é o que é, né? Onde ele acontecerá? Quem você pretende atingir? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o nome que eu usei aqui, o projeto Domingo no Parque, né? O que é o projeto? São atividades de oficinas de multilinguagem num determinado espaço público, né? Então, a pessoa vai dizer, a gente vai oferecer na praça tal 10 oficinas de multilinguagem, e aí você vai falar quais são, oficina de dança, de percussão, de indumentária, sei lá o que pode ter na praça, corpo, enfim, você vai falar quais são as atividades que vai ter ali, você vai falar que vai ter 2 shows de banda no horário tal e no horário tal, e vai falar que vai ter uma projeção de filmes. Você vai falar em quais são essas praças, né? 4 praças, 5 praças, vocês vão falar onde são essas praças, por exemplo. Onde acontecerá? Quem você pretende atingir? As famílias da comunidade ali em torno. Aí, o outro projeto Ciranda Brasileira, que eu citei o nome aqui, são oficinas de cultura popular para crianças e adolescentes. Aí você vai falar, são 4 oficinas de jongo, 4 oficinas de coco, 4 oficinas de folia de reis. Você vai falando quanto tempo? Durante 1 ano, ou durante 6 meses, ou durante 6 meses, em qual espaço? Aí vai dizer qual é o espaço, onde isso vai acontecer, quantas crianças e adolescentes você quer atingir. Aqui é objetivo. Por que eu estou falando isso? O que acontece aqui? Vou dar um exemplo com a minha própria vida, tá? Eu trabalho com contação de história, trabalho com contação de história negra e literatura infanto-juvenil negra. Eu faço isso desde 2003. Eu já fiz isso muito na minha vida em várias partes do Brasil. Então, quando eu comecei a escrever edital, que a pessoa perguntava qual era o meu... E aí, eu sou uma mulher negra, sou ativista, sou militante, sou um monte de coisa, emocionada. E aí, a pessoa, eu escrevo
Ah, o meu projeto é um projeto de literatura infantil para crianças negras, porque na literatura infantil não tem representatividade negra, porque crianças negras têm esse... Beleza, tudo que eu falo é verdade, mas eu não tenho que colocar na apresentação do meu projeto. Aqui eu tenho que dizer o que é, o que vai acontecer, quantos shows, aonde, que período, 1 ano, 6 meses, em quantas casas de show, organização, encontro de um grupo para fortalecimento, quantos encontros, onde, quando, para quem. E aí, se você não aguenta, quer escrever muito, eu dou a seguinte dica. Bota pelo menos no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo que é, pula uma linha para dar um respiro e depois vocês escrevam. Para que a pessoa, quando estiver te lendo, ela já saiba logo de cara o que você está falando. E aí você vai para o objetivo geral. Outra confusão. Vamos lá, vamos arrumar a cabeça aqui. Porque ninguém fala pra gente. Eu demorei muito, apanhei muito para poder aprender. Então, objetivo geral. Vamos pôr objetivo geral de domingo no parque. Promover a integração de moradores locais, a reintegração de moradores locais com o espaço público, através da arte e da cultura. Objetivo geral, que é promover ali a integração das pessoas com espaço público e entre elas. O objetivo geral de Ciranda Brasileira é desenvolver crianças e adolescentes a partir da cultura popular. E ainda tu é malandro, bota uma vírgula, bem como valorizar essa cultura, porque geralmente são culturas estigmatizadas. E aí você vai dizer onde você quer chegar, qual é a meta, o que você quer que se transforme, o que você quer que aconteça. E aí você vai para os objetivos específicos. Gente, o que é objetivo específico? É tudo o que você precisa fazer para chegar no objetivo geral. São as atividades do projeto. É só isso. Não é outra coisa, não são palavras lindas e maravilhosas. São as atividades do projeto. É tudo que você tem que fazer. Ah, você quer promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes a partir da cultura popular? Lindo! Como que você faz isso? 4 oficinas de jongo, 4 oficinas de indumentária de folia de reis, 4 oficinas de coco, 4 oficinas de samba, durante tantos meses, no espaço tal, para 30 crianças. São as atividades. Você pode até fazer elaborado, botar a verba ali, tudo, mas é isso. E aí as pessoas saem colocando muita coisa, porque ninguém fala isso pra gente, organiza. Então é isso. Então vamos lá comigo, ó. Você apresenta, você diz qual é a sua proposta, se é oficina, se é show, se é circulação de espetáculo, se é encontro, se é seminário, se é gravação de CD. E aí você vai dizer onde que isso vai acontecer, quanto tempo isso vai levar, para quantas pessoas. Você vai falando todas as atividades, né? Você explica o que é, explica o tempo. Aí escreveu qual é o objetivo, o que você quer com isso. Fortalecer alguma coisa, promover alguma coisa, criar, né? Realizar, criar um espaço de colaborativo, são várias as coisas. É a meta, né? É o que você quer com aquilo. Os objetivos específicos são todas as coisas, todas as etapas, todas as atividades que você vai fazer para chegar naquilo. E aí, depois que você escrever esses 3, aí sim você pode libertar o ativista e o militante que existe dentro de você. Eu tô brincando, mas é verdade. Porque aqui é a relevância do seu projeto, é a importância do seu projeto, da sua proposta para aquele grupo, para aquela comunidade, para a cidade, para aquela manifestação cultural. Aqui você defende até politicamente.
É uma você vai saber qual a importância do seu projeto. Você linka ele com a cultura, com a importância daquele legado. Então, é a relevância, né? Uma palavra boa também para explicar. Qual é a relevância, né? E aí você vai falar, por que é importante a realização do seu projeto? Quais os motivos que o levaram até essa ideia? A historinha. Aqui é a contação de história. Você conta a história. Quem é você? Por que você vai fazer isso? Aqui você sensibiliza. É a narrativa. Por que ele deve ser feito por você e sua equipe? Por você e seu grupo? Por que você é a pessoa que tem que realizar isso? Você vai defender. Eu sou a pessoa porque eu sei fazer isso, porque eu tenho essa experiência, porque eu já faço isso há muito tempo, porque isso faz parte da minha história, porque essa é minha arte, porque eu sou formada para tal, porque eu vivenciei isso a partir dessa experiência de vivência. Eu criei, entendi essa tecnologia. Aqui é a relevância, você vai defender, você vai contar a historinha, não é na apresentação. Porque aí, por exemplo, eu não vou fazer isso agora, nesse momento, porque não é a minha função na secretaria. Mas você, enquanto avaliador, você tem ali algumas propostas para você fazer. E aí você escreve tudo misturado, difuso. Não compreendeu muito o que está pedindo. Isso é uma coisa, né, que tem muito a ver com a gente por uma série de questões. E aí, se eu tiver com muita boa vontade, eu vou ficar catando no seu projeto. Ai, meu Deus, onde que está a atividade? Ai, o que vai acontecer? Onde você colocou? Não precisa fazer isso com o seu avaliador. Já ganha ponto, seja objetivo. Escreve o que está pedindo. Então, você apresenta, você diz o que você quer com aquilo, onde você quer chegar, o que você quer mudar, o que você quer desenvolver, o que você quer promover. Você especifica. Outra coisa, quer ver uma coisa? Lá no sistema, vai estar assim, ó. Quais os objetivos do seu projeto? Não tá uma de cada. Eu que dividi para explicar na minha oficina. Para que você faça bem. Lá vai estar. Quais os objetivos? Tem um S ali. Esse S quer dizer... E aí você vai escrever assim. O objetivo geral... Pode também escrever o objetivo principal. O objetivo geral do meu projeto é esse. E os objetivos específicos são esse. Você elabora o que é o objetivo geral. Depois você elabora o que são os objetivos específicos. Tudo dentro dessa pergunta. Eu fiz aqui para explicar o jogo. Por isso que eu separei. Aquilo ali é uma pergunta só. Mas eu estou desvendando, tá? Porque a gente tem um número de perguntas, de caracteres. Enfim, nem tudo a gente consegue mudar, né? Aí a justificativa, você defendeu a relevância, contou a história, disse porque tem que ser feito por você e pela equipe que você está idealizando. Aqui você vai defender do jeito que você pode. Aproveita, né? Mostra ali conhecimento de causa. Tem gente que até cita. E aí vocês vão ver que de agora em diante é só reafirmação de tudo que vocês já falaram. Olha só, lá na frente você não falou que o público é, por exemplo, o pessoal do Domingo no Parque não falou que era para moradores e para famílias da região em torno das praças? O Ciranda Brasileira não falou que era para crianças e adolescentes? Aqui você especifica. Aqui é assim, o meu projeto é para mulheres negras. Todas as mulheres negras? Ou só as mulheres negras da Zona Norte? Ou só as mulheres negras do samba? Ou só as mulheres negras jovens? Ou só as anciãs? O meu projeto é para jovens. Todos os jovens? Ou só de 15 a 24 anos? De 15 a 29? Ou são para os adolescentes? O meu projeto é voltado para as crianças. Todas? Pode 2 anos? O meu projeto é para a população LGBTQI+. Todos? Ou só para as mulheres lésbicas? Ou só para as pessoas trans?
Ou só para mulheres trans? Para homens trans? Aqui você especifica. E bota quantitativo também. Ah, mas o meu é um evento, é um show. Não dá para eu saber. Dá para ter uma estimativa sim. Você tem. Fala que estima-se, entendeu? Se for uma coisa assim que... Mas geralmente se for, sei lá, uma formação, um encontro, uma oficina, você tem a meta quantitativa, você coloca ali. Né? Você coloca a raça, você vai dizer o gênero, você vai dizer a faixa etária, até DNA, se puder, coloca aqui. Não é só uma pergunta chata. Ai, tem que dar informação. Encarem isso aqui assim, ó. Poxa, essa pessoa conhece mesmo o público dela. Ela sabe em quem que ela quer. Ela sabe que ela quer a pessoa que tem essa especificação. Isso não é só uma informação. Você está falando que você domina aquilo. É assim que se lê. A leitura não é só do que está escrito. O que faz você refletir sobre aquilo, o subtexto, é o que está contando, e às vezes conta mais. Esse que é o papo. Eu estou te interpretando. Então, quando eu escrevo isso, não é só uma chatice. Ali você está mostrando conhecimento de causa. Você conhece seu público. Eu vou investir em você. Porque a probabilidade de dar certo é grande, porque você conhece, você sabe o que faz. Então, olhem essa pergunta assim. Especifique esse público. E aí você foi para a ficha técnica. Fulano, manda aí para mim o teu release. 5 linhas, manda aqui no zap que eu tô com pressa, tem que fazer esse portfólio. Gente, cuidado. Cuidado, eu vou dizer, porque não é assim que rola. Manda aí pra mim teu release de 5 linhas que eu vou copiar. Não é? Você tá no corre, você tem que sair, você tem 1000 coisas para fazer. Manda aí pra mim. Sabe qual é o cuidado? Aqui você vai botar o currículo resumido da equipe, de algumas pessoas da equipe. Só que você tem que botar ali as informações que tem a ver com a atividade dessa pessoa no projeto. Cuidado, porque, por exemplo, ó, aí você me chamou para um projeto para eu dar oficinas ou então formação de contação de história. Se você me pedir o meu currículo resumido, vai faltar ali informações relevantes. Porque o meu currículo resumido, ele está preparado ali e não necessariamente ele mostra a minha potência para esse projeto. O que você vai falar de mim? Você vai falar que eu sou... Você vai falar minha formação, porque tem a ver, né, com o caso com a contação de história, que eu sou formada em literatura, que eu tenho especialização em culturas africanas e afro-brasileiras, vai falar do mestrado em relações étnico-raciais, vai falar que eu conto história há 18 anos, que eu já contei em vários lugares do Brasil, vai falar que eu já formei mais de 400 professores e pronto, se quiser ainda pega um linkzinho e bota ali, do release, que aí, mesmo que a pessoa não abre, mentalmente ela, tem mais coisas se eu quiser saber. Isso funciona. Aí você vai fazer um festival de banda. Aí você tem um produtor que já fez muita coisa. Aí ele trabalhou no Rock in Rio. Por favor, coloca que ele trabalhou no Rock in Rio. Coloca que ele trabalhou em 10 festivais, que ele tem tantos festivais no mundo, que ele faz isso desde tanto tempo. Então, cuidado com esse negócio de me manda aí teu release, teu currículo resumido, que eu tô com pressa. Por quê? Porque lá na justificativa, você não vai ter defendido por que é importante esse projeto ser feito por você e pela sua equipe. Aqui você sela. Aqui você sela, porque você mostra a qualificação naquela pessoa. Fulano de tal que vai coordenar é isso, isso, isso. O outro que vai dar oficina é isso, isso. O outro que vai produzir é isso. A cantora é isso. Vocês vão colocar. Então, cuidado com esse negócio de currículo resumido, de manda aí rapidinho no meu zap para eu botar aqui que eu tô com pressa. Que é assim que a gente faz. Aproveite essa pergunta, porque ela vai legitimar o que você colocou lá na justificativa. Estratégias de comunicação. Você não falou lá no público-alvo? Não deu até o DNA? Se você conhece seu público-alvo, você sabe que não é qualquer estratégia de comunicação que chega até ele.
Não é isso? Não é lacrar. Ai, vou fazer banner, filipeta, não é. Lá na minha Pavuna o que funciona é carro de som. É faixa na saída do metrô, na entrada da favela. Dependendo do público, é bater de porta em porta. É live. Aí tinha um projeto esses dias que a criatividade ia ter uma roda de rimas com premiação. E aí a estratégia de mobilização deles era mandar pessoas do grupo em 10 rodas pela cidade que ia acontecer antes, para que eles pudessem divulgar a batalha nessas rodas. Então o recurso ia ser gasto com as passagens das pessoas para esse lugar. Aí você vai colher jovens de 15 a 29 anos para poder fazer parte de alguma coisa. Aí o recurso vai ser gasto, você pagar passagem, transporte e almoço da equipe para ficar o dia inteiro na favela batendo de porta em porta procurando jovem. Você vai fazer lá. Qual é a estratégia de divulgação do FOCA? Oficinas nos territórios, dentro das nossas pernas, que a gente consegue. E ainda não dá conta de tudo. Mas eu tô 40 dias sem parar, rodando a cidade toda, eu e mais algumas pessoas. Não sou eu sozinha. Isso é uma estratégia de divulgação, de mobilização das pessoas. Live toda quarta-feira. Então, são estratégias. Então, vejam bem, não é lacrar necessariamente, tá? É aquilo que tem a ver com o seu público, porque isso acontece muito. Então, se é banner, é banner, se é faixa, porque às vezes é carro de som, às vezes é filipeta. O que comunica? Legitima de novo o que você conhece. Se você conhece, você sabe o que comunica. Comunicação, estratégia de mobilização é um dos grandes problemas de projeto. Você é maravilhoso e tal, você não sabe mobilizar. Às vezes, ou você se equivocou com o público, ou você ainda não sabe o que alcança o público. E aí você vai precisar pensar sobre isso, fazer uma pesquisa, emergir e saber. E aí você consegue superar. Tá? Não estou dizendo que dá tempo, eu só estou conversando sobre isso porque essas coisas contam. Então, na hora que for pensar isso aqui, não é o momento de pensar nas técnicas mais sofisticadas de comunicação necessariamente. Só se isso realmente falar com o seu público. E aí você vai informar a parte, isso aqui, parece que não, mas isso aqui me dá muita dor de cabeça, tá? Porque tem uma parte da cidade que não está satisfeita com isso, não. Enfim, então o que eu tenho a dizer sobre isso? Se você não tem essas pessoas na sua equipe, você não vai ser desclassificado, sua proposta não vai sair, você não vai perder, você vai deixar de ganhar em 5 pontos. Aí é contigo mesmo no processo seletivo. Mas isso aqui não desclassifica. Se você tiver, você sinaliza isso. Ah, tá bom, então eu vou botar um preto lá. Ah, vai, mas já está em lugar de protagonismo, de liderança, de destaque, né? Não, porque tem essas coisas, né? Então, isso aqui é uma informação muito objetiva. Você vai dizer se tem essa pessoa e lá na ficha vai ter o que essa pessoa vai estar fazendo. Você vai dizer se tem e quem é, tá bom? É um critério, tá lá nos 9. Vocês vão ter lido, vocês vão ver quanto ponto vale. É pergunta? Não, eu queria fazer uma observação. Justamente você falou que esse ponto é polêmico. Eu acho que vocês podiam avaliar isso no critério, vendo a ficha, sem obrigar a pessoa a indicar, porque isso pode fazer, como você falou, tacarem gente para burlar. Mas aí, se tacar... Não, porque se você... Se tacar, que taque em lugar de protagonismo. Mas não tem problema não, tem gente que tem que ser forçado. Isso é um papo político, eu te entendi. Mas é isso, você não pode botar por colocar. Você vai ter que indicar qual é a função dessa pessoa no projeto. E é isso, nem tudo é perfeito. Ah, mas como vocês vão vigiar? Isso é um critério político do país que
essa questão de vigilância a gente ainda está superando numa sociedade como um todo. Porque a gente entende que só da pessoa se identificar que é negra já é um processo. Só ela dizer que é mulher transexual, homem, já é um processo. Então, é a declaração ainda no país, né? Mas a gente sabe que tem muitos avanços. E tem esses problemas aí, o Calil, das pessoas até, se ela colocar, mas por isso que a gente votou, em lugar de liderança, protagonismo, aparecemos como figura principal, grande destaque na estrutura. Se ela botar assim, tá bom, que aí pelo menos ela fez. Mas também pode ter caso de a pessoa dizer que vai colocar e não colocar, né? Mas aí a sociedade civil está aí na vigilância. Se ela for denunciada, se tiver algum problema e as coisas forem descobertas, porque tudo vai ser transparente, vai ser colocado, ela pode ter um problema jurídico, enfim, é um debate. A gente sabe que as políticas afirmativas no país ainda estão em desenvolvimento, mas isso é uma questão mesmo, né? É uma conversa para a gente, em algum momento, sempre continuar aprofundando. Mas a gente achou que tem que colocar porque é para dar o tom desse fomento. Ele precisou ser modificado para poder atender um critério de democratização, porque não era assim. Você está certo, Calil, mas a gente ainda tá nesse desafio aí. E aí você tem quais são as ações de acessibilidade do seu projeto. Lá no edital, no 9.6, você vai prever alguma atividade, né? Ali dá 3 exemplos, mas pode ser mais que 3. De repente linguagem de sinais, ou é o tema que vai ser discutido em algum momento, ou então é mais simples. Esses dias eu assisti uma live no YouTube, eram 4 mulheres. E aí, elas estavam fazendo umas lives temáticas. E aí elas faziam autodescrição. Não é audiodescrição, não, que também existe isso, né? Mas era autodescrição. Então, quando elas começavam, elas falavam: oi, meu nome é Sinara Rúbia, eu sou uma mulher negra, meu cabelo é rastafari, tá pro lado assim, tô com uma blusa branca, estou com os meus fios de contas da minha ancestralidade, fio tal, fio tal, fio tal, estou com batom vermelho, estou com um brinco de búzia, e fala, atrás de mim tem uma cortina preta, uma parede preta. Enfim, você vai todas as pessoas faziam isso quando pegavam a palavra e faziam em todas as lives dela. Pronto. Elas estabeleceram um critério de acessibilidade para um determinado grupo, né? Então, são várias as possibilidades. Pensem sobre isso. E aí vocês sinalizam. Aí depois, só na linha 1, essa pergunta é só para a linha 1. Na linha 2 não tem isso, tá? Porque lá atende outros critérios. Seu projeto prevê programação gratuita nos equipamentos de cultura? Antes, não é obrigatório, é se prevê. Antes de você descartar essa possibilidade, pense o seguinte: vocês já leram os critérios e vocês vão ver que democratização do acesso é um critério. E aí, de repente, vocês vão até usar um equipamento, uma atividade gratuita no equipamento, para promover a democratização do acesso ali da sua atividade, da sua iniciativa. Então, a gente tem um anexo dizendo quais são os 50, nós temos 50 equipamentos espalhados pela cidade, obviamente que centralizados em alguns lugares. Para as periferias você tem mais as arenas, lonas e areninhas, e a gente tá ali. E aí você pode sinalizar alguma atividade ali, de repente é um show, um encontro, um evento público, assim, aberto ao público, e você pode atender esse critério, né? Então, antes de não fazer, dependendo do seu projeto, se ele já não atende, porque às vezes atende, mas se não atende, de repente é uma possibilidade. Aí você só sinaliza. Você não vai precisar pedir anuência agora não, tá? Você sinaliza que aí você ganhando, depois a secretaria faz essa mediação ali para sua data, essa disposição. O que tem pessoas fazendo é, às vezes, já querendo ligar para o equipamento para saber: eu quero fazer lá no mar. O que tem lá no mar? Tem vídeo, tem microfone,
que som que você tem. Aí a pessoa já liga para saber se ela pode fazer um show dela ali. Então a gente tem teatro, a gente tem lonas e arenas, a gente tem biblioteca municipal, a gente tem centros culturais e isso é para ser usado, tá? Então aproveitem se for o caso aí, que isso aí pode ajudar vocês a atender algum critério. E aí, já está acabando, ajuste de ação em caso de mudança de cenário. É isso, né, gente? É um projeto para retomada, pensando no pós-pandemia. Ele se pensa presencial. Entretanto, a gente sabe que a gente está num momento, essas variantes todas aí, alguma coisa muito ruim pode acontecer, né? E a gente já pensou se a gente tem que fechar todo mundo de novo? E aí, nesse caso, você precisa sinalizar como que o seu projeto funcionaria online. E aí não é escrever o projeto todo de novo, não. É só dizer sinalizar como seria esse formato. E aí fiquem tranquilos que a gente está vindo de um período de pandemia, a gente já foi para o ambiente online, a gente já tem muito aprendizado, né? E muitos exemplos. Por exemplo, se alguém tiver dúvida de pensar uma proposta, lá na página da Secretaria de Cultura tem o pedacinho assim, Lei Aldir Blanc, aquilo só foi online. Tem muita coisa ali que dá para vocês se inspirarem e pesquisarem, olhar a possibilidade. Então aqui você sinaliza como seria essa atividade online. É uma pergunta importante. Respondam Alan bem, não deixe cair o reggae aqui não, tá? E aí, vocês foram para a última pergunta, última, mas não menos importante. Por que vocês leram os critérios, decoraram os 9 critérios e viram que, inclusive, essa pergunta é a mesma descrição de um dos critérios. Qual o impacto desse projeto na continuidade ou na retomada das atividades artístico-culturais, tendo em vista a crise gerada pela pandemia? E aí, gente, é o seguinte, ninguém melhor que a cultura foi a primeira a parar, né? E vai ser a última a voltar. E todo mundo aqui sabe o impacto que isso teve nas vidas, né? A dificuldade que é. Logo, todo mundo sabe muito bem defender qual é a importância da retomada dessas atividades. O que acontece? Eu costumo dizer que essa pergunta é justificativa 2. É mais uma chance de você defender, só que dentro desse contexto. Então, aqui, você vai dizer por que é importante, você vai defender o seu projeto dentro desse contexto da retomada. Está com dificuldade de entender? Pensa, se ele não acontecer, o que perde? O que a gente perde? O que a sociedade perde? Então, defendam a relevância do projeto, principalmente agora em tempos que a cultura tem sido divulgada como lugar de mamata, né? Essas coisas aí que a gente está ouvindo. Então, defenda a cultura como uma possibilidade de desenvolvimento. Você desenvolve a cidade, você desenvolve os grupos da sociedade em vários aspectos, inclusive econômico. Então, digam qual é o impacto desse projeto na continuidade ou na retomada. Mas isso não pode ser colocado também na justificativa, já que justamente a cultura parou por causa da pandemia. Isso eu pensei em botar na justificativa. Bota, querida, e aqui você continua o seu texto, porque essa pergunta não fica repetido, não? Então, não, fica, mas aqui, veja bem, eu não colocaria lá. Até porque você já sabe que tem essa pergunta aqui. Então, essa defesa, dentro desse aspecto da pandemia, você reserva ela para aqui porque você ganha esse ponto. Essa pergunta é critério, é o terceiro critério. Ganha os 10 pontos dessa pergunta. Então, você não vai botar lá, porque você não precisa fazer isso, porque você tem outras coisas para botar lá. Você pode até botar lá, mas aqui você desenvolve. Você defende enquanto desenvolvimento cultural, daquela necessidade, você amplia.
faz um texto, entendeu? Não tem problema sinalizar lá, porque eu leria assim, como reafirmação daquilo que você já... Por exemplo, o projeto Domingo no Parque, que é um projeto para o pós-pandemia, é justamente isso. A reintegração das pessoas com o espaço público no pós-pandemia. Então, automaticamente, eles colocariam lá já essa justificativa. Mas aqui, eles vão defender mais. Eles vão falar da relevância, vão falar da cultura, né, daquele espaço, como espaço que vai promover o desenvolvimento daquelas pessoas, oferecer atividades, né, positivas para aquelas famílias, através da arte e da cultura, e aí você potencializa subjetividades, essas coisas todas aí, que quando a gente está inspirada, a gente coloca. Então, aproveite, você coloca lá, se for o caso, mas deixa para desenvolver aqui, que essa pergunta vale 10 pontos. É um critério, porque o mote do edital é o edital Fomento da Retomada. Não é o Fomento da Retomada porque a gente escolheu esse título, porque a gente vai fazer ele no ano que vem, no momento que a gente vai estar voltando, num momento que, principalmente aqui, a cidade do Rio de Janeiro ficou 4 anos sem fomento, então está voltando o fomento. A gente fala na secretaria que é o renascimento da cultura carioca. Então, aproveita essas perguntas, porque ela tem a ver com o edital, e lança seus 10 pontos. E aí, depois que você responder isso tudo, você tem essa série de coisas para subir lá, que você já vai ter separado. Eu só vou falar de 3 delas, tá? Para a gente fechar e eu responder perguntas. A primeira coisa que eu quero falar é do portfólio. Gente, não manda foto solta, não. Sem legenda, não. Não faz isso, não. Tá? Não tem um modelo de portfólio. Mas coloca ali direitinho. Esse portfólio é para comprovar o seu 1 ano de atividade. Então, coloca a data, coloca o local, né? Coloca ali a legenda. Não manda solto, não. Tá? Print. Print é muito bom. Print de matéria, print de vídeo, links. Trabalhem bem nesse edital. Comprovem. Ah, mas eu fiz muita coisa. Escolha algumas e depois dá uma meta quantitativa. Pô, sou cantora há 10 anos. Já fiz o quê? 3.000 rodas de samba? Tô falando sério. Aí coloca lá no final. Essas foram algumas imagens, mas tem 10 anos nessa área, totalizando não sei quantas rodas de samba, não sei quantos encontros. Coloca aproveitem, tirem onda com esse portfólio e não manda foto solta, tá? Que isso acontece, tá? Tô vindo aí do Aldir Blanc. Eu sei que estou falando. A planilha de orçamento e de cronograma, gente, tá muito facinho. Muito fácil. Tá, né? Muito mesmo. Mas eu tenho 2 coisas a dizer, ó. Você tem a planilha, aí você vai colocar ali do lado, aí você vai colocar o que é aquele recurso, né? Sei lá, se é cachê, se é o transporte, né? Isso que significa unidade, né? Se você falar unidade, você vai dizer se é o cachê, se é o transporte, se é o serviço, se é algum material. Aí vai botar o valor do lado, vai dizer quantas vezes, se é 5 cachês, são 5 cachês, enfim. E o cronograma está mais fácil ainda. De um lado você vai, ele tem 12, porque o projeto assim, caiu dinheiro na conta, tem 1 ano para acontecer. Seu projeto é 3 meses, ele tem 1 ano para você fazer os 3 meses. Se ele é 1 ano, comece imediatamente. Se ele é 10 meses, então você vai colocar aqui as atividades e vai botar o xizinho para dizer onde acontece. E aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, porque você lê os critérios e você vai ver que eles vão avaliar a viabilidade orçamentária. E viabilidade orçamentária não quer dizer que ninguém vai ficar fazendo a continha ali para ver se você fez a conta certa, não. Coloquem coisas coerentes, né, dentro do mercado, né, do que se cobra, que um grupo cobra, botam esses valores, mas não esqueçam de sincronizar a planilha de orçamento com as atividades. Tem gente que esquece.
Tem gente que bota atividade e não botou ela no orçamento. E nem disse se é recursos próprios ou parceria. Por exemplo, o que acontece muito? Você vai fazer uma atividade que ela vai culminar com o lançamento de um livro, né? Com a produção de um livro. Aí você bota lá na atividade lançamento do livro. Quando eu vou procurar no orçamento, cadê o lançamento? E aí a gente não sabe se você esqueceu, se você não colocou, se você ganhou aquilo, se todo mundo vai levar. Você tem que informar, para você não ter escrevido uma proposta ótima e causar dúvida aí no teu avaliador. Ih, esqueceu, não vai dar certo. Vai ter que remanejar, aí é aquele negócio que a gente, pobre, não sabe mexer com dinheiro, né? Que adora falar. Enfim, é isso. Cuidado para tudo que está na atividade, estar no orçamento e as coisas baterem. Ter coerência, ter viabilidade orçamentária, né? Então, também o cronograma, se tem viabilidade, cuidado com os cronogramas. É claro que eu fico muito tranquila com isso, porque geralmente a gente que já está fazendo aquilo ali, então sabe quanto tempo e tal. Mas cuidado para não bater. Então, sempre pensem atividades com orçamento, ver se tudo está do lado, para você não ter problemas, tá? Uma coisinha da prestação de contas, que eu sei que isso importa na hora de muita gente escrever projeto. Tem um anexo, que é a resolução 459, que o Faustini conseguiu fazer no início do ano, e ele conseguiu aí uma conquista, que é o seguinte: orçamentos até 300 mil, e no caso o nosso se encaixa, porque o nosso vai até 200 mil, você comprova a atividade através de relatório do objeto. Relatório. Mas, entretanto, contudo, todavia, porém, isso não significa... Oi? Não, lembrei da conjunção subordinativa adversativa. É isso que eu quis dizer mesmo. Eu vou quase que anular o elemento anterior agora. Isso não significa que você vai deixar a desejar na prestação de conta. Então, priorize, né, pagar as pessoas com nota, através de nota fiscal e o RPA quando não der. Mas tem gente, principalmente na linha 2, eu quero fazer aqui na favela, eu quero que o recurso fique aqui, eu quero o tiozinho da pipoca no meu cineclube. Ele não tem nota e tal. E aí, a orientação que eu dou é o seguinte: beleza, vai lá fazer aquele recibo, né, aquele papel timbrado lá para ele, pede para ele assinar, tira a foto dele assinando, guarda tudo, guarda todas as notas, tudo na pastinha. Por quê? Se você me entregar um relatório mequetrefe, eu vou te pedir uma prestação de conta financeira. E você vai ter 30 dias para me entregar. E você não pediu nota, jogou fora, você vai ter um problema. Então, duas coisas. Faça um relatório, já vou abrir para perguntas. Faça um relatório decente, tá? Só estou adiantando isso, porque é muita pergunta que os outros fazem sobre isso. Faz um relatório decente, comprovem tudo, lista de presença, foto do carro do gelo, comprovem tudo. Me entregue um relatório lindo, excelente, que ninguém vai te encher o saco. Porque se você demora, vão pedir para você a prestação de conta financeira, e se te pedirem a prestação de conta financeira, você tem as notas guardadas. Então, não é porque você vai comprovar a atividade através de relatório do objeto que você vai deixar a desejar nas notas, tá? Então, mas isso está tudo explicado muito mais especificamente ali dentro dessa resolução 459, que é um anexo. E agora eu vou abrir para perguntas, vou pedir para a Thaís conduzir aqui as perguntas, porque eu vou tomar um pouco de água enquanto vocês vão preparando, que minha garganta está cansada. E aí eu vou respondendo perguntas agora, tá? O bloco de perguntas. Vou pedir para ser objetivo nas perguntas e fazer alto, porque às vezes é a mesma pergunta da pessoa. Aí, se a pessoa já respondeu, por favor, não me faça uma pergunta novamente, se ela já for respondida.
Uma água para essa mulher, né, gente? É o mínimo, né? Queria dizer que eu conheço Senara há muitos anos, ela é uma potência e é fundamental para a cultura do Rio de Janeiro poder estar contando com a força dessa mulher lá na secretaria. Vamos lá. Eu vou lá atrás que ela me chamou primeiro, e aí eu vou descendo. É mais fácil. Eu vou responder aqui para todo mundo ouvir. Para baixo, todo santo ajuda. Gente, queria dizer, eu ia guardar essa surpresa para o final, mas é para vocês já irem se organizando, que daqui tem a minha roda de samba lá na Pedra do Sal. Os cantores que quiserem ir com a gente, dar uma canja lá, entendeu? Fazer um happy hour, pensar nisso tudo, conversar. Daqui a gente vai seguir para a Pedra do Sal. Estão todas convidadas para cantar comigo lá. Maior tentação, Pedra do Sal hoje, mas vamos em frente. Eu tenho que terminar esse edital. A pergunta a previsão do resultado é para quando? Porque o projeto que eu estou inscrevendo, ele acontece no final de janeiro. Aí eu ouvi dizer que o pagamento é até dezembro. Então, se eu deixar para janeiro do ano que vem, vai ficar muito tarde. E aí eu vou arriscar fazer a pré-produção, independente de saber se eu vou ser contemplado ou não. Pode ser. Como é que é essa dinâmica? Os esforços estão sendo para o pagamento até esse ano. Mas eu não vou te dar essa garantia, tá? Pode ser que ele fique, inclusive, para janeiro. Porque são muitos processos burocráticos, acontece uma série de coisas e a gente já sabe que às vezes as coisas atrasam um pouco. Mas a gente já vem aí de uma experiência do edital do carnaval, a gente já viu aonde aperta e a gente já reajustou muita coisa no fomento. Então a expectativa de pagar esse ano é grande, mas pode ser que não pague. E aí eu não te aconselho a fazer a pré-produção contando com isso. Se você fizer, vai ser assim, é um risco, tá? De você decidir não entrar em dezembro, até dezembro, tá? Mas eu, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele entra em dezembro. Mas eu também sei dos problemas que pode ter, porque acontece, né? É muito processo, cada proposta que vai para ser contemplada é um processo. A máquina parece um elefante, assim, vai andando assim, é pesada, é devagar. Então acontecem várias coisas. Mas a gente já vem de um aprendizado bom e a gente já ajustou muita coisa. Então tem muita gente. Então a probabilidade de pagar esse ano ela é grande, mas eu não posso assumir isso assim com você. Não posso falar para você que vai realmente acontecer, porque seria irresponsabilidade minha, tá? Tranquilo, porque agora esse projeto ele vai acontecer independente de ser contemplado ou não. Que bom. A diferença é que ele pode ser maior, sim, ou menor. Eu entendo. Aí eu posso... Você vai para a segunda pergunta. Aí eu posso jogar para janeiro de 2023. Porque só... É um risco, porque tem um ano, né? Então esse dinheiro entra, vamos supor, dia 10 de janeiro. Aí você tem até dia 10 de janeiro para fazer. Aí teu projeto é no final de janeiro, você... Não, aí eu antecipo ele. Eu posso fazer no ano que vem. Então não é um problema. Tá tudo certo, você já tem aí a solução. Então... Pergunta aqui, então, vamos? Existe algum critério de avaliação de projetos que já são existentes, com sustentabilidade e correria, e de projetos que ainda vão existir através dessa fomentação? Você quer saber se um pontua mais que o outro? Não. Não é critério. Nessa linha aqui, mais alguém? Peraí, vou lá. Eu não trouxe, eu queria... Olha bem os critérios, eles são bem... Isso não é critério não, tá? Tanto pode ser um projeto que vai começar agora,
com a grana, ou um projeto que é o desdobramento de alguma coisa que já acontece, que vai continuar acontecendo. O que conta é a viabilidade da sua proposta e a relevância dela nesse contexto. Tem outros critérios. Ele segue outros padrões de critérios, tá? Olha bem esses critérios que você vai entender, tá? E pontua. Cada um deles tem um ponto ali definido, tá bom? Oi. Eu tenho duas perguntas. Uma é relativa ao cronograma de execução e à planilha orçamentária. A planilha orçamentária está dividida em pré-produção, produção, divulgação, e essas são as etapas que tem que ir para etapa, você entendeu? Pro cronograma não vem a etapa, vem as atividades da etapa. Não, essa era a minha dificuldade de... Tá, mas eu consegui explicar? Senão quando acabar eu vou... Tá aqui, eu te dou... Leva pra você meu exemplo. Tá aqui, ó. Tá? Eu dei um exemplinho, tá? Pega aqui. Tá. E a outra dúvida é como é que vai ser avaliado dentro da planilha orçamentária a questão de material e serviço. Porque se eu mantenho aquelas... Como ele está organizado, eu não consigo separar isso muito bem. Mas tá falando de rubrica? É, da rubrica. Então... Eu posso separar isso, não posso, então? Pode. Mudar a planilha e colocar uma atividade separada ali, né? Sim, e você tem a resolução 459 que te dá algumas informações que te ajudam. Por exemplo, lá você vai saber que 70% do seu recurso de prestação de serviço você tem que pagar para o município. Mas se você vai fazer o encontro de DJs e você quer trazer o KLJ de São Paulo, você vai gastar um orçamento com a passagem dele, aí você bota isso dentro da rubrica de até 30%. Então tem umas divisões ali, que eu não estou com elas decoradas aqui, mas que te ajuda no preparo desse orçamento. Então checa lá, que tem as divisões, tá? Não, ainda tinha a outra pergunta, que a primeira era essa coisa do cronograma e do orçamento, e a outra é com representação de grupo. Quer saber se tem anuência, carta? Não, tem a carta de representação de não grupo. Precisa, tá? Você bota lá na equipe. Você bota se você quiser, como material anexo, se você quiser. Mas eu não tô te exigindo isso, não. Entendi. Porque aí era essa questão de se eu coloco a carta de representação de grupo, como é que isso entra dentro do proponente? Materiais outros que não, tem. mas aí se os proponentes, por exemplo, um proponente está entrando em 2 categorias no edital, mas ele entra na representação de grupo também. Isso conta ou não? Não entendi, não consegui. Eu faço a inscrição com o CNPJ. Sim. Né? E aí eu tenho uma carta de representação de grupo com outros CNPJs. Esse proponente que foi proponente no projeto, no outro ele é equipe. Ele está dentro da representação. Não, ele não é proponente. Estou falando de proponente. Proponente é proponente. Se ele entrou como equipe no outro, entrou. Cuidado, de repente você não... Porque, veja bem, na equipe você não precisa botar todo mundo da equipe, né? Você só bota se for relevante. Se o proponente é relevante, coloque. Mas você não tem que botar, você tem 10 pessoas na equipe. Às vezes você só vai colocar o currículo de 5, do produtor, do coordenador, só para te dar uma ideia, né? Mas não tem problema, a equipe é uma coisa, proponente é outra. E ele pode escrever até 2. Eu não vou ver o nome do proponente enquanto equipe de alguém e isso vai ser anulado. Isso não é um problema. Tem mais uma aqui em cima. Sinara, você, sem querer, você tacou na ferida aí. O evento que eu quero fazer é justamente encontro de DJs, tá? E desses DJs... Ferida? Poxa, um projeto foda. Não. Que pena que é ferida. Não, desculpa, eu não soube me expressar. Você tocou no ponto. A ideia é justamente um encontro de DJs e todos eles são negros. Todos eles são
Cantagalo, Pavãozinho, Levou Cidade de 5 Deus, votos lá no- Salgueiro, são de várias comunidades, né? Bota isso na apresentação, tá? Sim. Define as atividades e bota os nomes deles, se for DJ reconhecido, aproveita isso aí, Sim. né? Não, a maioria deles são DJs de favela, mas eles não são KLJ do Racionais, mas são grandes DJs, né? Mas exatamente a ideia é dar justamente essa visibilidade, porque entre eles tem outras DJs também, que uma do Salgueiro, outra lá da CBB, mulheres, entre esses homens tem mulheres DJs, mas todos negros. Mas a questão é que eles são entre 16 a 18. Como é que eu pago tanta gente? É isso que eu tô meio... Como faz? Porque eu queria juntar, não é só isso, tem outras coisas, mas a ideia é justamente a questão do entretenimento, de juntar essa galera que está desde o ano passado sem fazer eventos, né? Então, cada um toca um ritmo, então eles atraem um público muito legal. Mas a questão é, eu pago como cachê, como é que a gente faz isso? Será que só tocar música tem peso dentro desse critério? Ou tem que ter a parada do papo cabeça, a oficina disso, daquilo? Eu fiquei muito na dúvida, porque eu quero juntar a música, a gastronomia e várias coisas, entendeu? A gastronomia da favela junto com a música, mais ou menos por aí. Você precisa ler os critérios, tá? Não tem isso de... que é mais... É a sua defesa. É um conjunto de coisas. Você vai defender uma ideia. Você já começou aqui comigo. Quando começou a falar comigo, tu já começou a dizer a justificativa. Você já disse a importância desse encontro. Como você paga 16 pessoas. Você vai ter que decidir. Porque, de repente, você vai pedir ou 200 mil... né? Ou você vai pedir 150, não sei das outras estruturas. A única coisa que eu tenho que te dizer porque você está me jogando só uma parte do projeto aqui, até porque, infelizmente, eu não tenho como você me contar ele todo e eu te ajudar em todo. O que eu digo para você é que realmente você vai ter que tomar decisões, né? E aí você vai ter que fazer essa conta, você vai ter que pensar nesse orçamento, você pode pagá-los como cachê, é maravilhoso o encontro de 16 DJs, e aí você vai ver. Mas cozinheiras também, não é só DJ. Tá, o que for o seu projeto, eu não sei qual é o seu projeto todo, eu tô respondendo a partir do que você me deu. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, eu acho que você só expôs a sua vontade. Mas eu acho que você está querendo saber de mim se isso que tu me apresenta é possível. É possível. É um encontro de DJs, que nesse encontro vai ter gastronomia, vai ter feira gastronômica, vai ter DJ tocando, vai ter roda de conversa. O evento é seu, a ideia é sua. Entendeu? Você estrutura ela e coloca no foca. É sua, não fica com medo não. Não fica não, você pode fazer... Qual é a questão, gente? Coloquem a ideia que quiser, só defendam bem. Escrevam direito para a pessoa entender. Não deixa difuso. Eu quero um encontro com 16 DJs que vão ter uma feira gastronômica com 30 barracas que vai acontecer no dia tal, na hora tal e na hora tal. E aí vê o seu orçamento, vê quanto que você vai pagar, quanto que você não vai pagar. É só dizer como vai ser feito. Não tem critérios que definem qual atividade é mais relevante que a outra. Não é assim, não. O critério aí poxa, você vai reunir DJs, você vai reunir artistas da música, você vai fortalecer, potencializar, você vai fazer uma cena cultural na cidade. É isso, é potente isso. Defende isso. Me arrepiei agora, porque é potente pra caramba, cara. Nossa, os caras são muito bons. Boa noite. Oi, querida. Na verdade, a minha pergunta é para todo mundo, né? A gente vai ter um recurso, só que a gente tem o 27,5% do desconto no imposto. Só para pessoa física, sim. Vai ser 18.900...
Na verdade, É só no física, mas no MEI não é? Não. Ah, então obrigada. Porque o MEI você já paga todo mês. Ixi, eu tava em dúvida quanto a isso e tenho certeza que muitas pessoas estavam. Ó, os projetos de 25 mil que são para as pessoas físicas, tanto na linha 1 quanto na linha 2, que na linha 2 a maioria dos projetos é para pessoa física, justamente para a gente garantir a participação das pessoas, que tem gente que não tem MEI, que o MEI ainda não vai ter um ano, ou que tem MEI e está com problema, e a gente quer que a cultura dessa localidade de periferia apareça. Essa é a nossa aposta política, por isso que a gente está desesperado que essas inscrições precisam aparecer. A gente não pode ir para uma secretaria defender o tipo de política e as inscrições não apareçam. Então tem muita pessoa física. E aí é 25 mil, só que cai na conta 18.994,36 centavos por causa do imposto de renda. A gente não consegue todas as batalhas. Não tem como a gente pagar a pessoa física sem esse desconto, gente. Mas A gente não... É isso, tá? É isso. esse desconto retorna em algum momento da Receita Federal? Jamais. Aí, gente, vocês podem conversar com o contador, né? Ver essas coisas assim, mas vai entrar só isso. Então não faça o orçamento 25. Na planilha já desconta. No anexo, quem já baixou o anexo já viu, né? Já desconta pra você não esquecer. É isso, gente. A gente chega lá, tá? 22. Não faz 22, não. Vai cair o sistema. Boa noite. Boa noite. Oi, quem é? Não tô vendo. Aqui. Aqui. Eu discreta aqui para você ver. Meu nome é Luciana Andréia. Eu sou idealizadora do projeto cultural Site Empodera Samba. Eu vou me inscrever enquanto pessoa física. Dentro da linha de raciocínio da Sandra, como é que eu posso proceder se eu me inscrever na categoria 1 e em busca de um espaço público para que eu possa realizar o evento que eu pretendo? A minha dúvida... Mas na linha 1, você só pode escrever como pessoa física na pesquisa e inovação. Não pode... Então, não pode entrar como outros, tipo premiação, show... Não? Cultura popular. Pode ser um produto da sua pesquisa. É uma pesquisa? É uma inovação? É uma investigação? É fruto de quê? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, você vai investigar a Rainha Nzinga. Estou apaixonada por ela, que estou estudando ela. Porque dá para fazer série, dá para fazer um monte de coisa, né? Aquilo ali tem tudo ali. Os nossos jagunços são os jagas, os descendentes dela que ela treinou lá no quilombo, e o nosso quilombo aqui é a configuração, e aí a gente tem jagunços, por isso que os caras são nervosos, que é tudo descendente dela, tá? E ela tocava o terror lá, a Nzinga é poderosa. E aí você pesquisou a Rainha Nzinga. E aí, o resultado dessa pesquisa, você vai resolver apresentar como um site, como um blog, ou como um espetáculo, ou uma série, né? Você apresenta a sua pesquisa da forma que você quiser. Se você só vai participar como pessoa física, na linha 1, só dentro dessa área. Na linha 2, pessoa física, você faz qualquer tipo de projeto. Então eu posso migrar para a linha, porque eu estava pretendendo... Você pode fazer os dois, meu amor. Sendo mesmo pessoa física? É, meu amor, porque vocês são dois editais diferentes. Não, porque na minha mente ficou que eu sei. Uma jurídica e uma física. Isso. Cada proponente pode propor duas categorias, pode fazer em duas categorias. Só que na linha 1 tem essa restrição. Pessoa física só em pesquisa e inovação. Na linha 2, pessoa física, que a maioria dos projetos é para pessoa física, ela faz o que ela quiser. Então são dois projetos em cada categoria, em cada linha, sendo que na linha 1 tem que ser um físico igual jurídica e na linha 2 pode ser... Não. Uma pessoa jurídica na linha 1, ela pode participar em duas categorias. E se a pessoa física for participar da linha 1, ela só pode em uma, que é na de pesquisa e inovação.
Pessoa física na linha 1 só tem uma categoria para ela, pesquisa e inovação. Na linha 2, ela faz o que ela quiser, porque o projeto é aberto. Pode fazer até cinema, documentário, mas pode fazer teatro, música. É a proposta que ela tiver, dentro de cultura e arte. Tá? Se ainda... Depois a gente fala mais. Processo. Oi, boa tarde, boa noite. É uma pergunta bem besta mesmo, mas assim, preciso saber. Uma pergunta é besta. Problema, não, tem pergunta que é, né, gente? Problema de MEI que é impeditivo para inscrição. Você sabe? Que tipo de problema que um MEI tem que impede lá? A questão é a seguinte. Tem muita gente aí devendo MEI, né? E aí você ganha. Você vai entrar, vai botar seu MEI, você vai emitir a certidão, porque você pode emitir, você ganha. Aí quando você ganhar, você vai ter que homologar. Aí você vai ter que emitir umas outras certidões que de repente, porque você tem problema, você não consegue emitir. Aí você sai. Então, se tem problema no MEI, procura saber agora até que tamanho que tá esse problema. Porque tem gente que tá devendo pra caramba e ainda isso daí não sai não, tá? Mas tem gente que sai. Peraí. Mas tem gente que sai. Então, se fosse uns dias atrás, eu ia te sugerir o que eu sugeri para algumas pessoas. O Sebrae está ajudando as pessoas a resolverem esse problema. Ela te ajuda, você faz o parcelamento. Tem gente que faz sozinho na internet. Pessoas que são safas, já faz sozinho. Você parcela a sua dívida, arruma tudinho. A partir do momento que você pagou a primeira parcela, seu nome já fica maneiro no sistema. E aí você já pode fazer. Aí eles vão falar assim para você: ah, você está devendo, então por mês você paga uma atual e um parcelamento. Uma atual e um parcelamento. Aí você vai negociar ali dentro dos seus recursos. Você consegue fazer isso. E o Sebrae está explicando isso de graça. E aí você resolve. Mas eu não sei, porque hoje é sexta, se você teria tempo de resolver esse problema antes, tá? Mas pode ser que se já está lá na dívida, porque você vai assinar uma declaração de adimplência. Aí na hora de homologar eu te peço uma certidão da dívida, não sei o que lá, uma desgraça dessas lá. Aí você vai emitir, não consegue emitir porque você está devendo meio. Aí você perdeu. Mas assim, é porque eu estou devendo muito ao mesmo, tem muito tempo. Fiz um parcelamento por questão de INSS, porque depois de 5 anos, aquela dívida não é elegível, não cobra, mas também você perde aquela contribuição para o INSS. Aí eu fiz esse parcelamento. Na hora de ver a dívida mais recente, de 2 anos para cá, não consegui. Eu acho que eu tenho que ir na Receita, né? Isso, você vai ter que ir lá. A questão é a seguinte... Mas eu existo. Tá, faz como pessoa física, tá? Ele tá ativo. Participa, faz como pessoa física e resolve o problema do seu MEI para ano que vem você participar do fomento com o MEI. Cuidado. Eu não posso te dar essas garantias. Eu não... Essas informações mais de resolução de MEI... Isso aí já vai para a fazenda, entendeu? Tô te falando algumas coisas que eu sei. Então, eu não posso te dar certeza. Você vai ter que procurar saber disso aí. Só toma cuidado, porque se você passa com o MEI e você não consegue emitir uma certidão porque está devendo, você vai perder. Vai passar para o teu suplente. Deixa eu só pedir as manas aqui em cima onde eu já passei, perguntei se o pessoal ia fazer, aí eu termino de passar e volto, então, se tiver mais algumas perguntas aí em cima, tá? O valor do projeto só de 50 mil, porque o MEI ele não pode ultrapassar 60 mil por ano. Não, não é isso não. Vou explicar outra coisa. Você pode escrever com o MEI até o de 200 mil. Porque você não emite uma nota de 200 mil para você. Se você está fazendo um projeto de 200 mil, se pressupõe que você vai pagar várias pessoas. Você não vai emitir uma nota para você, porque o que conta de você é a nota que você emite. Então você pode escrever com 200 mil,
Porque você... Não, eu espero que você não vai emitir uma nota de 200 para você. Não é um projeto para você, né? É isso. Eu sei que não podia. Eu sei, é uma dúvida, todo mundo pensa isso. Pode fazer 200 mil sim, mesmo pro meio. Porque você não emite 200 mil para você, né? Geralmente 200 mil é porque você fez um mega projeto, você tem muito serviço para pagar e não é você que vai emitir a nota. Quando você for emitir para você, é um outro valor que provavelmente não vai ultrapassar, tá bom? Perfeito, obrigada. Senhora, boa noite. Veríssima aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Em relação ao que o amigo ali falou, do participante, daquela indução do participante LGBTQI+, se a pessoa iria acabar colocando alguém nesta autodeclarante por má fé, eu queria comentar que no final, na verdade eu queria perguntar, ao final, fazendo o relatório, né, e fazendo a prestação de contas, há alguma obrigatoriedade da pessoa dizer qual foi a participação efetiva deste critério que foi citado anteriormente lá na prestação de conta, como prova de que sim, eu citei alguém na condição de negro, PCD ou LGBTQ, e aí não dei visibilidade, não dei espaço. Mas depois no relatório eu preciso citar? Olha, eu acho que você está me dando um encaminhamento, né? Eu acho que você está me dando, está dialogando comigo, está me chamando a atenção para isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trabalhar. Porque o que acontece? Agora a gente está na fase das inscrições. Depois, quando as pessoas estiverem realizando seus projetos, a gente vai continuar junto, orientando, chamando a atenção para algumas coisas. Na prestação de conta, o que a gente mais faz é oficina e live, e aí a gente pode ir construindo critérios, mas veja bem, quando você já está escrevendo, né, eu já tenho uma pergunta que você vai me sinalizar quem é essa pessoa e qual é a função dela. Você já vai botar o release dela na ficha técnica, porque ela é destaque, ela já vai ter que aparecer. Depois você tem uma série de relatórios para mim, com imagens, com fotos, né, provando participação de pessoas. Mas eu acho que o que você está dizendo para mim é para, nesse momento, né, você está dialogando com o Calil, chamando atenção para que a gente intensifique a vigilância nisso e crie coisa. Eu entendi. Tá aqui, tá registrado. Entendeu? Fica uma forma bastante sincera e franca de dar garantias àquela pessoa que foi convidada de alguma forma. Né? E aí fora também a questão da sociedade civil organizada. Viu, soube, mentiu, falem, porque essa pessoa, ela assinou coisas, assinou documentos, e aí ela vai estar cometendo crime de falsidade ideológica. É crime se a pessoa não fizer isso. Sim. Eu estou dizendo que tem isso também, mas eu entendi o que você falou. Até porque a sociedade civil organizada pode não estar a par de todos esses andamentos que a pessoa que escreveu o projeto precisa cumprir. Então, nem pode, de repente, não vai entender que aquilo ela não está sendo honesta, né? A segunda é rapidinho também, em relação a esse número de pessoas, né? Você falou, uma pontuação para cada pessoa desse grupo que você Não é somativo, não. Você indica, eu tenho 10 pessoas, vou ganhar 100 pontos. Não. Você indica que tem gente no seu grupo, fala quantos são, 5 pontos. Independente ainda não chegamos de lá. ser um PCD, um negro, uma pessoa... entendi. Muito ainda obrigada. não chegamos lá, mas é muito interessante ser quantitativo, né? Eu também queria que fosse. Mas Obrigada. ainda não dá. Mas... Ana Paula, vai preparando essa pergunta aí, Cris Mendonça também. E geralmente, pessoas, só indo dialogando com você, os critérios estão muito claros. Pessoas que burlam, sabe muito bem o que está fazendo, tá? Eu não confio nisso de que a pessoa não sabe que está burlando quando ela diz que tem uma pessoa e não tem. Ela sabe que ela burlou. Aproveitando a pergunta da amiga que ela fez sobre ser funcionário público, pode, em alguma questão, a esfera de ser estadual, federal ou só municipal? Tá. Obrigada. Municipal, professor do município. Achou que eu nunca cheguei. Por exemplo, estadual.
até porque eu achei que a pergunta fosse transcorrer no longo. E de certa forma sim, mas assim, define equipe para mim. Quando a gente fala de uma equipe inclusiva, o artista está contemplado na equipe? Porque eu entendo a importância da pessoa, do artista? É. Eu acho que ele é um edital de arte e cultura. Não, mas equipe, porque eu fico pensando assim, uma coisa é um produtor executivo, um produtor artístico, em posição de protagonismo dentro... Se artista é equipe, ele é o artista. Artista é equipe. Então, por exemplo, uma equipe... Me dá um exemplo real. O que é o seu? Um show? Porque eu fico incomodada com uma coisa assim. Um artista negro e a equipe produtiva dele toda branca. Já tem um negro lá, tá bacana. Pô, o artista negro, ele tá como protagonista, né, querida? Claro, sim. Mas ele tem uma equipe de produção que tá trabalhando pra ele. Por exemplo. Tá, a equipe é de produção, mas eu vou pontuar porque o protagonista da história é o artista negro. Então eu pontuo. Você pontua porque o artista é negro. Ah, tá. É um projeto de arte e cultura. Quem tá na frente, a cara que vai pra rua, o protagonista, né? E só no... Me dá um exemplo, você tá falando o quê? Um show? Tô falando de um show, lançamento de um CD real gravado. Quem é a figura principal de um show? Marcelinho Moreira, negro. Quem é a figura principal de um show? É o artista. Então eu entendo isso como equipe, porque quando eu fui ler o edital e vi equipe, eu tive uma preocupação de entender se o produtor artístico, o produtor executivo, a galera que vai estar no staff dele vai estar nessa posição de protagonista. Mas aí repensa isso, tá? Porque o cantor, ele é a equipe porque ele tá trabalhando, né? É trabalho, então é equipe, né? A arte não é um lugar isolado onde as pessoas não trabalham, é trabalho, é equipe. Entendi. Equipe é trabalho. Artista trabalha com a sua arte. Ele é equipe. Eu entendi. Saquei. Mas ele sempre entra na ficha técnica como cantor. Não tem como não entrar. Se ele tá no CD, tá ali. Cantor fulano de tal. É equipe. Cantor é equipe. Eu entendi. Sem dúvida agora nisso, né? Porque muita gente pode ir para isso também. Mas eu peço que vocês reflitam sobre esse pensamento. Porque cantor ele tem que entrar na equipe, porque a equipe que está produzindo alguma coisa. E o cantor produz. Mas eu estou entendendo o que ela está dizendo, mas ela quer saber se a gente também tem essa compreensão, né? Enquanto Secretaria de Cultura. Já pensou uma Secretaria de Cultura não entender um cantor como um trabalhador? Aí a gente tá ferrado. Mas porque pode ter uma secretaria que não entenda. Ela não tá viajando, não. Já teve, né? Gente, já pensou? Você trabalha com o quê? Eu sou cantora. Não, tô perguntando com que você trabalha. Não é assim que a gente escuta? A família é o tempo inteiro assim. Oi, Sinara, prazer. Meu nome é Liene. Sou aí do samba, do corre, compositora e tal. Aí eu vi você falando de audiovisual, de documentário, etc., mas só pro 2. Na linha 1, música, podemos fazer clipes? Sim, produto. Arrumou a saída. Graças a Deus, porque no início o pessoal do audiovisual bateu na gente, né? Que excluímos que é audiovisual na cultura. Porque o edital da Rio Filmes ia sair. Já tinha dinheiro lá reservado lá para eles. Então a gente aqui contemplou outra coisa. Mas você pode ter um produto de audiovisual, um desdobramento de alguma coisa, né? Então, usa cachola e isso para quem tem MEI, né? Pois é, menina. Se eu faço um projeto de audiovisual com esses 20 milhões, eu não contemplo, mas, enfim, quem é a categoria? Isso para quem tem MEI, né? Oi? No caso, só para quem tem MEI, né? Pelo dinheiro, provavelmente sim. Né? Não, você pode fazer um audiovisual na categoria 2 com 25. Sei lá o que você vai fazer, né? É porque o dinheiro é muito pouco. Mas como tem uma galera aí fazendo muita coisa com pouco dinheiro durante muito tempo, de repente ela está prevendo, ela já tem processos adiantados, entendeu? Sim. Já tem pesquisa, já tem processo. Aí ela vai lá escrever como pessoa física, na linha 2 e vai dar o start lá, aquele material dela, sacou? No caso, da continuidade no que tá. Por exemplo, né? Porque aí ela já financeiramente adiantou aquele processo, vamos supor. Então ela pode entrar nessa linha 2. Ou pode ser um produto
da linha 1, que é um videoclipe, sei lá como é que você falou, um clipe, né? Surgiu aquela atividade, aquele evento que você fez. Mas como é que a gente está? De hora com vocês, eu tô aqui já. Ela tá mais de uma hora com a mão pra cima. Eu vou aí, eu vou voltar. A mão deve estar até doendo. Oi, sou Ana Paula, tudo bom? Sobre pessoas LGBTQIA+, queria saber, pessoas que não são militantes, mas que têm relações e que se consideram trans, no projeto, na hora da gente colocar o nome dessas pessoas, de que maneira a gente pode comprovar isso? Só a autodeclaração é suficiente? Pois é, o debate que a gente colocou, né? No país, essas questões têm sido por autodeclaração. Então, isso é um debate do país. A gente já sabe que não é suficiente. Mas o que está sendo levado em consideração até o momento é que até para se autodeclarar é um movimento incrível que se faz. Então, isso é valorizado. Por exemplo, eu recebi um e-mail assim, no meu grupo tem gente LGBT, mas a gente está muito sem jeito de dizer isso, de comprovar isso. Então, é assim. Entendeu? Então, quando você se autodeclara, a gente sabe, a gente que é preto, a gente sabe. Até há uns anos atrás na minha vida, graças a Deus está longe, que eu sou uma mulher de 46 anos, eu era morena, eu era parda. Para eu dizer que eu sou preta, eu tive que tornar-me negra. E isso é um processo doloroso. E historicamente não se desvaloriza isso. Então a autodeclaração ela tem muito mais peso do que a gente pensa. Ainda precisamos avançar para comprovar, sim. É isso que ela falou, ela deu dicas, a gente está nesse processo, nessa montagem. Então, eu acho que a pergunta para você é o mesmo que eu falei para ela. É autodeclarativo, sim, ainda, mas vamos valorizar o autodeclarativo, porque é para falar que é trans, para falar que é preto, é um processo histórico, então precisamos valorizar, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente, a gente já aprendeu isso com as cotas, né? A questão é que, no meio do samba, como o ambiente é muito misógino, machista, patriarcal, existem pessoas que são bis, são lésbicas, mas elas não se revelam. Mas no processo da informalidade ou entre os amigos, elas são. E aí, na hora que eu escrevo um projeto, a minha pergunta é, além da autodeclaração, ela precisa colocar o rosto, ela precisa colocar a cara, ou isso é uma coisa que vai ficar com vocês e eu posso respeitar esse meu parceiro, ou meu amigo, meu colega que eu vou chamar? Está no sistema. Okay. O que eu vou ter depois com esse sistema é um quantitativo de pessoas nesse setor. Mas eu não vou dar essa identidade. Jamais. É no sistema. Tá? Tá tranquila. Eu acho que a minha pergunta ela já foi feita, mas eu continuo na dúvida. Tá. Que é sobre... no caso do evento que eu estou propondo, a gente teria convidados, né? Nós seríamos a base e receberíamos convidados sambistas. Precisa do currículo deles, né? Mini currículo. Mas carta de anuência, não? Olha só, quem é a equipe, né? Quem são os produtores? Você, na hora da equipe, está escrito ali que você vai botar as principais pessoas da equipe. Não necessariamente você tem que botar os 16 sambistas do seu evento, mas de repente você vai botar quem está organizando, quem está na produção e de repente vai colocar até para destacar alguns nomes de sambista para dar o exemplo. Mas você não precisa colocar todo mundo, são os principais da equipe que você sinaliza. E aí se eu tenho um evento onde essa pessoa vai ser convidada e vai ser cachê, você pode ou não entender ela como parte ali do processo, mas você pode colocar, se você achar relevante, mas você também não precisa colocar. Você pode botar o nome de quem está organizando, de quem está produzindo, de quem vai trabalhar ali na execução daquele trabalho. Mas não necessariamente todos os 16. Ou coloca alguns, entendeu? Você não precisa colocar todo mundo, mas se quiser colocar, coloca. A anuência, não precisa de carta de anuência, mas se você tiver, eu já respondi isso aqui, coloca lá no documentos extras, acho que alguma coisa que tem assim, você coloca, mas eu não estou te exigindo nesse momento.
Oi, boa noite, Sinara. Eu sou Flávia Abreu, samba influencer e também apresentadora do programa Samba Tropical. Algumas aqui acho que já até me conhecem do grupo Movimento das Mulheres Sambistas. E a minha pergunta, voltando à parte de categoria, é se digital influencer poderia se tornar um produto dentro da categoria de inovação, pesquisa e inovação. Então tá bom, obrigada. E qual seria a pesquisa? Justamente sobre marketing de influencer, levar temas relacionados ao samba, que muitas das vezes as pessoas... Aqui no Rio de Janeiro isso é muito senso comum. Vai ser o canal. Isso. O canal vai ser o produto. Por aí. Um exemplo, mestre sala e porta-bandeira. Todo mundo sabe o que é, mas será que as pessoas entendem de fato a dança, o que a porta-bandeira faz, que ela ingressa lá na escola do mestre Manuel Dionísio e aprende o bailado, o que aquele bailado significa? Aí vai criar um canal para apresentar isso? A princípio, até já existe muita coisa separada, né? Eu penso até no YouTube, mas talvez alguma coisa que especifique ainda mais. É bem inovador. Obrigada. Pode fazer. Funciona. Defende bem. Não, porque quando a gente ficou pensando nessa linguagem, a gente falou sobre isso, sobre os YouTube. Como é que fala? Tô com dificuldade aqui. YouTubers. Hoje é mais YouTubers. Tá bom, digital influencer. Tá bom. Sinara, queria fazer 2 pedidos. Um, para quem... Porque a oficina ela foi organizada por nós, do Mulheres do Samba Notícias, mas a gente acolheu, a gente deu uma cota para os homens também estarem aqui com a gente, até porque, historicamente, a gente sabe o que é querer ser acolhido, né, dentro dos grupos. Então... Porque tem homem querendo fazer pergunta? Não, o Calil já fez a pergunta dele, o rapaz está aqui, tem um outro que já foi. Eu queria só salientar que eles estiveram com a gente, isso é muito rico também. Sim. E das pessoas que estão aí, que não conhecem ainda o nosso coletivo, que vieram de outras vertentes, para darem uma olhada lá no @Mulheres do Samba Notícias no Instagram, e se quiserem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, nós somos 200 mulheres do Acre até o Rio Grande do Sul, todas fazendo samba. No Rio de Janeiro acho que está provado aqui que é uma expressividade grande também, as mulheres que já estão no coletivo, e estão todos convidados a conhecerem e participar. E eu queria só salientar mais uma coisinha aqui, não sei se eu estou te atrapalhando muito. Não. Até um momento de emoção. Estou só respondendo. É porque acho que as perguntas já foram, não sei. Mas eu queria só deixar uma coisa clara assim, é difícil fazer o edital, eu não vou conseguir, é impossível, como assim, não é pra mim. Gente, difícil pode ser, mas não é impossível. E eu queria dizer assim, que tudo isso que está acontecendo aqui, desembocando nesse encontro nosso hoje, nasceu da união de 3 pessoas, radialistas, cantoras. E eu queria chamar aqui a outra coordenadora do projeto que está no Rio de Janeiro, que é a Dora Rosa, e dar o meu primeiro abraço. Eu vou quebrar o protocolo do Covid, porque eu não conheço a Dora pessoalmente. A gente conseguiu realizar isso tudo aqui. Se alguém puder tirar uma foto, é a primeira vez que eu estou vendo Dora Rosa. Eu acho que isso é o exemplo maior do que é difícil, não é impossível. A gente trabalhou esse tempo todo sem nem se conhecer. Às vezes a gente acha que são os nossos amigos que vão nos fortalecer, as pessoas que estão do nosso lado, que a gente tem que fazer as coisas com quem... E aí uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida me ajudou a caminhar até aqui e trazer vocês para caminharem com a gente. Obrigada, Dora Rosa. Queria deixar meu beijo para Elisa Almeida, que eu também quero reiterar que eu não conheço pessoalmente. Mês que vem eu vou conhecer Elisa Almeida pessoalmente. É incrível, né? Mas é isso, o difícil acaba sendo até mais gostoso às vezes. Eu queria aproveitar aqui também para agradecer só gente que eu amo, que eu conheço. Gratidão por vocês estarem aqui. Boa tarde a todas. Boa noite já, né? Que vai ser às 19 horas. Mas eu costumo falar muito para a Thaís, com a Elis, que a gente não precisa de muito para fazer a coisa andar. A gente precisa só querer. E quando a gente quer, a gente faz. E não precisa olhar para o lado ou temer outra ou outros. É acreditar no seu potencial, naquilo que você é capaz de fazer, sentar a bunda na frente do computador, estudar e escrever.
que aí a gente vai conseguir passar num projeto desse. Eu consegui há 5 anos atrás fazendo isso sozinha, gente. E não falo isso com orgulho não, porque apanhei também para passar no meu primeiro concurso. Mas foi o meu primeiro concurso que me fez realizar o sonho de ter o meu CD. Então, quando você quer realizar um sonho, você tem que estudar para se tornar um potencial, como ela disse aqui, apto a passar num projeto desse. É isso, gratidão, senhora. Gente, só mais uma coisinha, eu vou terminar. Uma proposta, tá? Eu quero fazer uma coisa que, na verdade, não é. Eu vou passar para você para proposta, é porque eu quero sair daqui, para vocês falarem. Eu não faço isso, mas eu vou fazer. Vamos fazer um combinado. Eu vou deixar meu zap e quando vocês estiverem escrevendo, se aparecer alguma dúvida, me manda um áudio. Mas escreve assim, Mulheres do Samba, e manda o áudio, pergunta objetivamente, gente. Objetivamente. Que aí eu posso ir respondendo, tá? Não passem meu zap pros outros. Senão não vou dar conta das pessoas. Deixa eu desligar, que eu tô fazendo a live. Pela colada, que aí a pessoa vai ficar chateada comigo. E eu sei que quando vocês sentarem, vai ter uma dúvida. Então manda o áudio pra mim que eu tento. Se eu não responder na hora, eu vou tentar. E aí, só não vou responder no dia 22. Porque eu vou estar lá, a gente tá preocupado com o sistema. Mas até o dia 21... Se tiver uma dúvida, manda um áudio, porque você ia contestar isso. Não, eu ia propor de talvez elas fazerem as perguntas no nosso grupo de zap, já que tá todo E você me encaminha. Ah, Thaís, começou. Sim. Não, aí ela manda pra mim, eu entendi. Não, é maravilhoso, olha. Olha o que ela tá falando. Não, ela tá tirando do individualismo. O que ela tá falando? Que vocês vão colocar no grupo e ela vai encaminhar pra mim, eu vou responder por áudio e ela vai mandar a resposta no grupo. Aí não só a pessoa que me mandou tem a resposta, mas como todo mundo tem, porque eu respondo objetivamente. Melhor é o contrário. A gente promete a jogar tudo no grupo. Tá.